Bem-vinda, minha querida, ao Vida Ativa 60+. Aqui a gente conversa de um jeito humano, direto e acolhedor, sobre como viver mais, principalmente, viver melhor. E hoje eu preciso começar te entregando a informação mais importante de todas, aquela que muda o jogo. Envelhecer bem não depende de ter alguém do seu lado. Depende de você construir uma base interna tão sólida que, se a vida mudar de rota, você não desmorona. Porque a verdade é essa. Companhia é bênção quando soma, mas é perigo quando vira muleta. E o que mais eu vejo, depois de anos ouvindo histórias e acompanhando mulheres de perto, é que quem chega aos 70 com paz, dignidade e brilho no olhar não é quem teve mais sorte no amor ou na família. É quem criou pilares próprios. É quem aprendeu a ficar de pé por si mesma, sem endurecer o coração, mas sem se abandonar. E antes de eu continuar, eu te peço uma coisa bem rápida, porque isso ajuda muito o canal a chegar em mais gente. Se inscreve aqui no Vida Ativa 60+, deixa seu like e fica comigo até o fim desse conteúdo. E já me conta nos comentários, quando você pensa nos seus 70 anos, você se imagina livre ou se imagina preocupada? Escreve só uma palavra: livre ou preocupada. Eu leio de verdade. Agora, por que eu estou batendo nessa tecla dos 70? Porque 70 hoje não é mais fim de linha. Para muita gente, 70 é o começo de uma fase nova. Se você se cuida minimamente, você ainda pode ter mais 15, 20 anos pela frente com qualidade. E isso é tempo demais para viver no automático e tempo precioso demais para chegar despreparada, carregando um vazio que não é de agora, mas de uma vida inteira dedicada a sustentar tudo e todos, menos a si mesma. É aí que mora a armadilha. Muita mulher passa décadas sendo a esposa de, a mãe de, a base de todo mundo. E quando o cenário muda, percebe que terceirizou a própria identidade. E a vida, cedo ou tarde, testa isso. Eu lembro de uma mulher que chegou perto dos 70 e disse algo que me marcou: eu não sei quem eu sou sem ele. Não era falta de amor pelo companheiro. Era falta de amor por si. Ela tinha vivido tantos anos no papel de apoio que nunca construiu um chão dentro dela. E quando esse chão externo sumiu, ela ficou como alguém que chega no alto de uma montanha sem água, sem casaco e sem mapa. Até conseguiu chegar, mas não consegue permanecer. E é por isso que eu repito, não dá para depender de uma pessoa como se ela fosse sua base emocional, sua identidade e sua coragem. Pessoas são humanas. A vida muda. E você precisa saber nadar, mesmo quando o mar fica bravo. A boa notícia é que isso se constrói. E aqui eu vou te entregar, com calma, ferramentas práticas, não teoria bonita. Só que hoje eu já vou te revelar uma parte essencial. O primeiro pilar que sustenta a saúde, paz e liberdade na maturidade é a saúde física, mas do jeito certo, sem obsessão e sem crueldade. Porque muita gente trata isso como estética. E não é. É autonomia. É o seu corpo sendo sua chave de liberdade. Quando você chega aos 70 com força, equilíbrio e energia, você escolhe. Você decide. Você vai. Quando você chega com o corpo inflamado, fraco e limitado, você começa a pedir. Você depende. E isso, com o tempo, vai apertando a alma. Seu cérebro depende do seu corpo mais do que a maioria das pessoas imagina. Humor, ansiedade, disposição, qualidade do sono, até sua tolerância emocional para lidar com perdas, tudo conversa com o organismo. Aquela sensação de viver cansada, sem ânimo, como se a vida estivesse sempre pesada, muitas vezes não é só idade, nem só hormônio. Pode ser um corpo parado há anos, alimentado de um jeito que inflama, com músculos que foram sendo abandonados aos poucos. E músculo, minha querida, não é vaidade, é proteção. É o que segura suas articulações, é o que evita quedas, é o que te permite levantar da cadeira sem esforço, é o que te dá confiança para caminhar na rua, subir uma escada, carregar uma sacola, viajar, brincar com netos, viver sem medo. Eu já vi mulheres começarem depois dos 60 e virarem outra pessoa. Não porque ficaram jovens, mas porque ficaram donas de si. Começaram com uma caminhada curta, depois alongamento, depois alguma atividade de força com orientação, mesmo que leve. E o resultado não é só físico. É psicológico. A mulher começa a sentir: eu consigo. E quando você sente isso no corpo, você leva para o resto da vida. Você para de se ver como alguém que só aguenta, e começa a se ver como alguém que escolhe. E deixa eu te falar algo que parece duro, mas é libertador. Toda escolha tem um desconforto. O desconforto de começar a se movimentar, de ajustar a alimentação, de criar hábito, ou o desconforto de perder autonomia, de depender para coisas básicas, de não ter coragem de sair porque o corpo não acompanha.
Ninguém escapa do desconforto. Você só escolhe qual desconforto vai pagar. E se você me acompanha aqui no Vida Ativa 60+, é porque, lá no fundo, você quer pagar o preço da liberdade, não o preço da dependência. Só que não é virar atleta. É ser consistente. É tratar seu corpo como casa, não como castigo. É ir construindo força e energia do jeito que dá, com respeito, mas sem abandono. E, ao mesmo tempo, é fazer o básico bem feito. Beber mais água, diminuir o que inflama, colocar comida de verdade mais vezes no prato, dormir melhor quando possível, fazer seus exames, olhar para dores e sinais sem empurrar com a barriga. Porque cada microcuidado desses, somado, vira anos de autonomia lá na frente. Na próxima parte, eu vou te levar para o segundo pilar, que muita gente subestima e depois paga caro. A rede de amizades e vínculos reais, aqueles que sustentam a mente quando o mundo muda. E eu também vou começar a amarrar como esses pilares se conectam, porque não adianta um estar forte e o resto desmoronar. Agora me diz uma coisa aqui embaixo. Qual é a maior dificuldade hoje para você cuidar melhor do seu corpo? Falta de tempo, falta de ânimo ou falta de companhia? Escreve só uma dessas 3 opções e, se puder, compartilha este vídeo com alguém que você ama e quer ver vivendo com mais força e paz. Eu gosto de lembrar sempre. Aqui a gente não conversa para te pressionar, a gente conversa para te fortalecer. Porque envelhecer com saúde, paz e liberdade é menos sobre sorte e mais sobre construção. E na parte 1 você já entendeu o coração da mensagem. Você não precisa depender de ninguém para envelhecer bem, mas precisa criar uma base interna. E começamos pelo primeiro pilar, o corpo como chave de autonomia. Agora eu quero te levar para o segundo pilar, que é silencioso, mas poderoso demais. A sua rede de vínculos verdadeiros, especialmente amizades que te conhecem além dos papéis. Muita mulher acha que isso é detalhe, que amizade é coisa de adolescente, ou que já tenho marido e filhos, não preciso disso. Só que o tempo costuma cobrar esse pensamento com juros. Porque chega uma fase em que os filhos crescem, o ritmo deles vira outro, e isso é natural. E chega uma fase em que o companheiro pode adoecer, pode ficar mais fechado, pode partir antes de você. Se a sua vida inteira foi organizada em torno desses 2 eixos, quando um deles balança, você sente um buraco que parece chão abrindo. E não é só emocional. Isolamento social aumenta risco de depressão, ansiedade, piora sono, acelera declínio cognitivo. Solidão crônica não é frescura, é risco real para a saúde. Quando eu falo de rede de apoio, não estou falando de ter um monte de contatos, grupos barulhentos no celular ou gente que só manda bom dia com florzinha. Eu estou falando de ter algumas pessoas com quem você pode ser verdadeira. 3, 4, 5 pessoas, às vezes até menos, mas que sejam reais. Gente que te escuta, que te conhece, que te chama atenção quando você está se diminuindo, que vibra quando você volta a se escolher. Porque existe uma diferença enorme entre estar sozinha e sentir solidão. A solitude pode ser deliciosa, é paz. Solidão é abandono interno. E vínculos bons diminuem esse abandono. E tem uma coisa que eu observo muito. Muitas mulheres são excelentes em cuidar dos outros, mas são péssimas em cultivar laços para si. Elas colocam a amizade sempre depois de tudo. Depois da casa, depois do marido, depois do trabalho, depois dos filhos, depois de resolver a vida de alguém. Aí, quando passam anos, elas olham para o lado e percebem que não sobrou ninguém, ou que os vínculos ficaram superficiais. E não é que as pessoas não gostem delas. É porque a amizade é jardim. Se você não rega, não cresce. Se você não aparece, não fortalece. Se você só procura quando está mal, o laço fica frágil, como o fio que arrebenta no primeiro puxão. Agora, por que eu digo que amizades femininas têm um papel especial? Não porque homens não possam ser bons amigos, mas porque mulheres vivem certas fases e certas pressões de um jeito que outra mulher entende sem precisar de manual. A invisibilidade social depois de uma certa idade, as mudanças do corpo, a menopausa e suas consequências, o ninho vazio, o medo de envelhecer e perder valor, a culpa que a sociedade joga em cima da mulher quando ela ousa se colocar em primeiro lugar, tudo isso é mais facilmente acolhido por quem atravessa ou atravessou o mesmo terreno. E quando você encontra um grupo assim, um círculo de confiança, você se sente pertencendo de novo. E aqui vai um ponto prático. Porque eu prometi ferramenta e não discurso. A amizade não aparece do nada na sua porta, principalmente depois dos 50 e 60. Você precisa criar oportunidade. E oportunidade tem endereço. É onde as pessoas se encontram com frequência. Pode ser um grupo de caminhada, hidroginástica, yoga, dança, artesanato, leitura, voluntariado,
igreja, centro comunitário, aula de informática para adultos, curso rápido de qualquer coisa. Não importa o tema. Importa a repetição. Porque vínculo não nasce em um encontro. Vínculo nasce quando você se vê de novo, e de novo, e de novo, e começa a se sentir segura para mostrar um pouquinho a mais de você. E se você pensa, mas eu não tenho jeito, eu sou tímida, eu entendo. Só que ser tímida não te impede de criar laços. O que impede é esperar que alguém faça esse trabalho por você. A forma mais simples de começar é pequena e gentil. Mandar mensagem para uma pessoa que você gostava e se afastou, sem cobrança, só presença. Lembrei de você hoje. Como você está? Outra forma é aceitar convites que você normalmente recusa por preguiça ou medo. Não precisa ficar horas. Vai por 1 hora. Aparece. Vínculo é soma de pequenos apareci. E sabe o que acontece quando a rede existe? A vida muda. Quando algo difícil acontece, você não cai direto no buraco. Você tem mãos para segurar. E isso não é dependência, é interdependência saudável. É você ser uma pessoa inteira que escolhe estar junto, e não alguém que precisa estar junto para não se quebrar. A maturidade fica mais leve quando você tem com quem rir e com quem chorar. Na parte 1, eu falei que o corpo compra liberdade. Aqui, eu te digo, vínculo compra paz. Porque a mente humana não foi feita para atravessar tudo sozinha. E isso vale ainda mais na maturidade, quando o mundo vai mudando, quando perdas acontecem, quando rotinas se transformam. Rede de apoio é como um cobertor bom num dia frio. Não resolve o inverno, mas te mantém viva e aquecida para atravessar. Na próxima parte, eu vou entrar no terceiro pilar, que muita mulher evita falar e que, por isso, vira o mais perigoso: independência financeira. Não para você ser rica, mas para você ter escolha e dignidade. E eu vou te mostrar como começar mesmo que você ache que não entende nada disso. Agora eu quero te ouvir. Você tem hoje pelo menos uma amiga com quem pode conversar de verdade, sem máscara? Escreve nos comentários tenho ou preciso reconstruir, só isso. E se você conhece uma mulher que vive dizendo eu não preciso de ninguém, mas por trás está se isolando e ficando triste, compartilha esse vídeo com ela. Pode ser o empurrão que faltava. Que bom te ver aqui de novo. Isso mostra algo muito importante. Você está disposta a olhar para a própria vida com honestidade, e isso já é um passo enorme. No Vida Ativa 60+, a gente acredita que envelhecer com dignidade não é sorte, é estratégia emocional, prática e consciente. E agora eu quero entrar num pilar que muita mulher evita, empurra para depois ou entrega nas mãos de outra pessoa, até o dia em que isso cobra um preço alto: a independência financeira. Antes de qualquer coisa, eu preciso quebrar uma ideia que foi plantada em muitas cabeças por décadas. Independência financeira não significa ser rica, não significa ter uma fortuna, nem virar especialista em investimentos. Independência financeira significa ter margem de escolha. Significa não precisar pedir permissão para viver o básico da sua vida. Significa não ficar paralisada quando algo inesperado acontece. Dinheiro, goste ou não, é um amortecedor da vida. Ele não compra felicidade, mas compra tempo, cuidado, opções. E opções, na maturidade, valem ouro. Muitas mulheres da sua geração foram ensinadas que dinheiro era assunto de homem, que quem entendia dessas coisas era o marido, que cuidar da casa e da família já era trabalho suficiente. E era mesmo trabalho, só que invisível e não remunerado. O problema é que, quando você terceiriza completamente o dinheiro, você cria uma vulnerabilidade silenciosa. E essa vulnerabilidade só aparece quando algo dá errado. Uma doença, uma viuvez, um divórcio tardio, uma dívida escondida, um filho que não pode ajudar como você imaginava. E aí a mulher que sempre foi forte se vê infantilizada, pedindo, se sentindo pequena, sem autonomia. Isso machuca profundamente a autoestima. Eu já vi mulheres competentes, inteligentes, sensíveis, reduzidas a uma sensação de humilhação por não saberem quanto entra, quanto sai, onde está o dinheiro, quais contas existem, quais são as senhas. E deixa eu ser muito clara. Isso não é culpa sua. É herança cultural. Mas a responsabilidade de mudar, a partir de agora, é sua. Porque continuar fingindo que não entende não te protege, te expõe. E quanto mais velha a gente fica, mais importante é entender o próprio chão financeiro. Agora, eu quero te tranquilizar. Se você pensa eu já passei da idade de aprender isso não é verdade. Você não precisa aprender tudo. Você precisa aprender o suficiente para não ser enganada, para não ser refém, para não ficar perdida. E isso começa com passos simples. Saber quanto você recebe por mês.
Saber quanto gasta. Saber se sobra alguma coisa, mesmo que pouco. Saber onde esse dinheiro está. Só isso já muda muita coisa. Clareza financeira diminui a ansiedade. Escuro financeiro gera medo difuso, aquela angústia que você não sabe explicar. Se você ainda trabalha, mesmo que pouco, guardar uma pequena parte já é um ato de amor pela sua versão futura. Não é o valor que importa, é o hábito. Criar um fundo de emergência, ainda que demore, é como construir um corrimão invisível para o futuro. Se você não trabalha mais, pense com carinho. Existe alguma habilidade sua que pode virar renda? Não para te exaurir, mas para te dar margem. Cozinhar, costurar, ensinar algo que você sabe, cuidar de alguém por algumas horas, fazer algo manual, vender algo que você cria, ajudar em pequenos serviços. Não é sobre virar empresária. É sobre não ficar completamente sem recursos próprios. E mesmo que seu marido cuide de tudo, você precisa saber. Precisa sentar, conversar, pedir para entender. Não é desconfiança, é responsabilidade. Saber onde estão os documentos, as contas, os investimentos, as dívidas, se existem. Porque estatisticamente, mulheres vivem mais. E ficar perdida depois que algo acontece é uma das experiências mais angustiantes que existem. Informação é proteção. Outra coisa importante, independência financeira também protege você de abusos. Não só golpes de fora, mas situações dentro da própria família. Infelizmente, existem casos de filhos, parentes ou parceiros que se aproveitam da falta de conhecimento financeiro da mulher. Quando você entende minimamente o que é seu, você se torna menos vulnerável. E isso não te afasta de ninguém. Pelo contrário, relações ficam mais limpas quando não existe dependência cega. Dinheiro também compra cuidado. E isso é um assunto delicado, mas necessário. Se você adoece, se precisa de fisioterapia, cuidador, medicamentos fora da lista, adaptações na casa, quem paga? Se não há reserva, você fica limitada. Não é culpa do sistema, é realidade. Ter uma reserva, mesmo pequena, pode significar a diferença entre sofrer menos ou sofrer muito mais. E sofrer menos não é luxo. É dignidade. E eu quero que você entenda uma coisa muito importante: você não deve independência financeira a ninguém. Não é para provar nada. É para você. É para dormir melhor. É para olhar o futuro com menos medo. É para poder dizer sim quando quiser e não quando precisar. Isso é liberdade silenciosa. Ninguém vê, mas você sente. Na próxima parte, eu vou te levar para o quarto pilar, que parece abstrato, mas é o que mantém muita mulher viva por dentro: propósito. O que te faz levantar da cama quando os papéis antigos caem. O que dá sentido aos dias quando a rotina muda. E você vai perceber como isso se conecta diretamente com saúde mental e longevidade. Agora, antes de seguir, eu te convido a refletir e interagir. Você sabe hoje, com clareza, quanto dinheiro entra e quanto sai na sua vida. Escreve nos comentários "sei" ou "preciso entender melhor". E se você percebe que muitas pessoas que assistem conteúdos como esse ainda não estão inscritas, aproveita e confere se você já está inscrita no Vida Ativa 60+. Se ainda não estiver, se inscreve agora e ativa as notificações, porque sempre tem conteúdo novo pensado para quem quer envelhecer com autonomia e consciência. Compartilha esse vídeo com uma mulher que precisa ouvir isso sem julgamento. Que bom que você continua aqui. Isso diz muito sobre você. No Vida Ativa 60+, a gente acredita que maturidade não é perda, é troca. Você perde algumas coisas, sim, mas ganha profundidade, lucidez e a chance de viver com mais verdade. E agora eu quero te levar para um pilar que sustenta tudo que já falamos até aqui, mas que muita gente só percebe quando ele falta: propósito e saúde emocional. Porque não adianta ter corpo funcionando, dinheiro organizado e pessoas por perto se, por dentro, você se sente vazia ou sem direção. Durante muitos anos, a vida da mulher costuma girar em torno de tarefas e papéis. Cuidar, resolver, sustentar emocionalmente os outros. Isso ocupa tanto espaço que, sem perceber, você deixa de se perguntar o que te faz vibrar, o que te dá prazer, o que te dá vontade de acordar. E quando esses papéis mudam, quando os filhos crescem, quando o trabalho diminui ou acaba, quando o casamento muda de forma ou termina, surge um silêncio interno que assusta. Não porque você esteja fraca, mas porque você nunca foi incentivada a se escutar. Propósito não é algo grandioso ou glamouroso. Não é missão divina nem algo que precise aparecer para o mundo. Propósito é aquilo que dá sentido aos seus dias. É aquilo que faz você se sentir útil, viva, conectada. E ele muda ao longo da vida. O erro é achar que propósito é fixo. Não é.
Ele se reinventa. E quem não se permite reinventar fica presa ao passado, tentando repetir um papel que já não existe mais. Isso gera tristeza profunda e sensação de inutilidade, que muitas vezes vira depressão. Eu já vi mulheres brilhantes entrarem em sofrimento intenso depois da aposentadoria ou depois que os filhos saíram de casa. Não porque não tinham recursos, mas porque perderam o lugar onde se sentiam necessárias. E aqui eu preciso ser muito clara: ser necessária não é o mesmo que ser importante. Você não precisa que alguém dependa de você para ter valor. Seu valor existe porque você existe. Mas o cérebro humano precisa de sentido, precisa de algo para se direcionar. Quando não tem, ele se volta contra você, criando angústia, apatia, ansiedade. Descobrir propósito nessa fase começa com uma pergunta simples, mas poderosa: o que eu faria se ninguém precisasse de mim hoje? Não para sempre, só hoje. Como eu ocuparia meu tempo? Se a resposta for não sei, isso não é um problema, é um ponto de partida. Significa que você tem espaço para descobrir algo novo. E isso pode ser pequeno. Ler. Escrever. Aprender algo que sempre teve curiosidade. Ensinar algo que você sabe. Cuidar de plantas. Ajudar alguém. Criar algo com as mãos. O tamanho não importa. O impacto interno sim. E propósito está diretamente ligado à saúde emocional. Porque quando você tem algo que te puxa para frente, você lida melhor com perdas. E envelhecer envolve perdas, não tem como dourar isso. Pessoas partem, o corpo muda, algumas portas se fecham. Se você não tem ferramentas emocionais para processar isso, você entra em colapso. E saúde emocional não é pensar positivo. É aprender a sentir sem se afogar. É reconhecer tristeza, raiva, medo, sem deixar que eles dominem sua vida. Muita mulher chega aos 60 e 70 carregando uma mala pesada de mágoas antigas, culpas, arrependimentos, histórias não resolvidas. Isso consome energia vital. Terapia, quando possível, é um presente que você se dá. Não porque você está doente, mas porque você merece se entender. E mesmo fora da terapia, desenvolver inteligência emocional é possível. Nomear emoções, respeitar limites, parar de se violentar internamente, aprender a pedir ajuda quando precisa. Isso é maturidade emocional. Resiliência também nasce aqui. Resiliência não é nunca cair. É cair e levantar sem perder a dignidade. É saber que a vida vai bater, mas você não vai se abandonar. E uma das chaves da resiliência é a autocompaixão. Tratar a si mesma como trataria uma amiga querida. Perdoar escolhas antigas feitas com o conhecimento que você tinha na época. Parar de se punir por não ter sido perfeita. A perfeição nunca foi o objetivo. A presença é. Outro ponto essencial da saúde emocional é a autoestima. E não aquela baseada em aparência, aprovação ou utilidade. Mas a autoestima que vem de se conhecer e se respeitar. Quando sua autoestima depende de ser necessária, jovem ou admirada, ela cai quando essas coisas mudam. Quando ela vem de dentro, ela se adapta. Você envelhece, mas não se perde. E isso faz uma diferença enorme na forma como você atravessa a maturidade. Na próxima parte, eu vou te levar para o sexto pilar, aquele que quase ninguém fala com profundidade, mas que muda completamente a relação com o envelhecimento, com o medo e com a própria vida. Espiritualidade no sentido mais amplo, como conexão e serenidade diante do tempo. E vou te mostrar como integrar todos esses pilares de forma prática, sem pressão e sem fantasia. Agora eu quero te ouvir mais uma vez. Você sente que hoje tem algo que dá sentido aos seus dias ou sente que está vivendo mais no automático? Escreve nos comentários: tenho propósito ou preciso reencontrar. E se esse conteúdo está te ajudando a pensar diferente, compartilha com alguém que você ama e que merece viver com mais leveza. Deixa seu like, porque isso faz esse vídeo chegar a mais mulheres como você. Obrigada por chegar até aqui. Isso já mostra algo muito bonito sobre você. Disposição para olhar para dentro e coragem para mudar rotas, mesmo depois de tantos anos vivendo no automático. No Vida Ativa 60+, a gente não fala de envelhecer como perda, mas como passagem. E o último pilar que sustenta a saúde, paz e liberdade nessa fase da vida é justamente aquele que quase ninguém ensina a cultivar. A espiritualidade, no sentido mais profundo e humano da palavra. E eu já quero te tranquilizar. Espiritualidade aqui não significa religião obrigatoriamente. Pode ser, se isso fizer sentido para você. Mas também pode ser outra coisa. Espiritualidade é a sua capacidade de se conectar com algo maior do que o próprio ego. É ter um lugar interno de silêncio, de significado, de aceitação do mistério da vida. É o que te ajuda a lidar com aquilo que você não controla. E quanto mais a idade avança,
mais você percebe que não controla quase nada. Aos 60, 70 anos, a morte deixa de ser um conceito distante. Ela começa a aparecer ao redor. Amigos partem. Pessoas queridas adoecem. O próprio corpo começa a dar sinais mais claros de finitude. Se você não tem nenhum recurso interno para lidar com isso, o medo cresce. Vira ansiedade constante, angústia sem nome, pânico existencial. Muitas mulheres chegam nessa fase sem nunca terem parado para pensar nisso. Passaram a vida correndo, cuidando, resolvendo, e agora o silêncio assusta. Espiritualidade não é negar a morte, é fazer as pazes com a vida. É aprender a estar no presente. É encontrar beleza num dia comum. É aceitar que tudo é transitório, mesmo assim, vale a pena. Algumas pessoas encontram isso na fé religiosa, outras na meditação, outras na natureza, na arte, na música, na contemplação, na escrita, numa caminhada silenciosa. Não importa o caminho. Importa que você tenha acesso a esse espaço interno onde a vida faz sentido, mesmo quando dói. Mulheres que cultivam essa dimensão lidam melhor com perdas, sofrem menos com ansiedade antecipatória e envelhecem com mais serenidade. Não porque não sentem medo, mas porque não são dominadas por ele. Elas conseguem olhar para trás com gratidão e para frente com menos desespero. Conseguem dizer, eu vivi. E isso traz uma paz que não se compra. Agora, deixa eu amarrar tudo o que conversamos. Os 6 pilares não funcionam separados. Eles se sustentam mutuamente. O corpo forte ajuda a mente. A mente equilibrada ajuda a cuidar do corpo. A rede de vínculos sustenta quando você fraqueja. A independência financeira te dá escolhas. O propósito te tira da cama. A espiritualidade te acalma quando nada mais resolve. Quando um pilar enfraquece, os outros compensam. Quando todos estão fracos, a vida pesa demais. Por isso, o convite não é para mudar tudo de uma vez. É para começar. Com honestidade. Pegue esses 6 pilares e olhe para a sua vida hoje. Sem julgamento. Sem culpa. Apenas observação. Onde você está mais forte? Onde está mais frágil? E escolha um ponto de partida. Um só. Pequeno. Possível. Caminhar 3 vezes por semana. Ligar para uma amiga. Organizar suas finanças básicas. Fazer algo que te dê prazer. Criar um momento de silêncio diário. Não subestime o poder do pequeno feito com constância. E eu preciso te dizer algo com carinho e firmeza. Ninguém vai fazer isso por você. Nem marido, nem filhos, nem médico, nem terapeuta, nem canal no YouTube. Nós podemos mostrar o caminho, mas quem anda é você. E isso não é abandono, é libertação. Quando você entende que não precisa ser salva, você começa a se salvar. Quando você para de esperar permissão, você começa a viver. Existe uma diferença enorme entre estar sozinha e se sentir abandonada. A mulher que constrói esses pilares pode estar sozinha sem solidão. Pode escolher companhia sem desespero. Pode amar sem se perder. Pode envelhecer sem medo constante. E essa é a verdadeira liberdade. Você ainda tem tempo. Talvez muito mais tempo do que imagina. Tempo suficiente para aprender algo novo, para criar novas histórias, para fortalecer o corpo, para curar feridas antigas, para viver com mais verdade. Mas o tempo passa de qualquer jeito. A diferença está em como você escolhe usá-lo. Agora eu quero te convidar a fazer algo simples e poderoso. Escreve nos comentários qual desses 6 pilares você escolhe começar a fortalecer a partir de hoje. Só um. Isso cria compromisso. E se esse conteúdo te tocou de alguma forma, compartilha com outra mulher que precisa ouvir isso com respeito, não com cobrança. Curte o vídeo, porque isso ajuda essa mensagem a chegar mais longe. E se você ainda não se inscreveu no Vida Ativa 60+, confere agora. Tem muita gente que assiste e esquece de se inscrever, e o canal só cresce quando você faz parte dele de verdade. Ativa as notificações para não perder os próximos conteúdos. Eu acredito profundamente que envelhecer pode ser uma das fases mais livres da vida, se você fizer as escolhas certas. E eu acredito em você. A sua versão de 70, 80 anos está te olhando do futuro e torcendo para que você comece agora. Um passo de cada vez. Mas comece. Obrigada por estar aqui. Um beijo grande no seu coração. Até o próximo vídeo.